Olá, alunos, estudantes e visitantes que estão assistindo esta videoaula neste momento. Saudações a todos. Também especial aos alunos do segundo EJA da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benz de Carvalho. Hoje, 11 de novembro de 2020, aqui na cidade de Rondônia, no Pará, teremos a nossa 9ª aula de Química, aula de número 9, que esta aula será uma revisão do assunto apresentado na semana passada, tá? Sobre o assunto da aula, ou seja, o assunto da aula 8 de Química, do segundo EJA. Este assunto de revisão na aula de hoje será sobre funções orgânicas, tá? Uma revisão sobre funções orgânicas. Então, desejo a todos, neste momento, bons estudos. A aula da semana passada, ou seja, a aula de número 08, foi sobre funções orgânicas, tá? Então, nesta aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre funções orgânicas. Então, o que são funções orgânicas como introdução? As funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? Então, nas funções orgânicas, lembrando que funções orgânicas é um assunto que está dentro dos compostos orgânicos, ou seja, da química orgânica, tá? É um subitem, funções orgânicas é um subitem da química orgânica. Então, lembrando que o elemento-chave aí, né, o átomo principal é o átomo de carbono, que sempre vai ter também o átomo de hidrogênio ligado a ele, tá? Então, nas funções orgânicas, você vai verificar sobre algumas propriedades químicas semelhantes que está dentro de uma molécula dos compostos orgânicos, tá bom? Então, você vai reparar, além do átomo de carbono e de hidrogênio, algum outro átomo diferente a ele, ou seja, o famoso heteroátomo, que é aquele átomo, o heteroátomo é aquele átomo que não é carbono e nem é hidrogênio, tá bom? Então, o heteroátomo pode ser um átomo de oxigênio, nitrogênio, enxofre e etc, tá bom? Então, o que acontece? Nas funções orgânicas, nós temos 5 itens que fazem parte nessas propriedades químicas semelhantes, tá? Então, nas funções orgânicas, nós temos os hidrocarbonetos, os compostos orgânicos oxigenados, compostos orgânicos nitrogenados, os compostos orgânicos sulfurados e os compostos orgânicos organoclorados, tá? Então, começando com os hidrocarbonetos. Quem é esse grupo hidrocarbonetos? É um grupo que vai ter os átomos de carbono e hidrogênio em sua composição. Então, se você verificar uma molécula e nessa molécula você só encontra carbono e hidrogênio, você pode dizer que essa molécula é um hidrocarboneto, tá? Então, se por acaso também você encontrar em uma molécula aquela forma estrutural, aquela imagem que vocês veem em química como exemplo, tá? Se por acaso você vê uma fórmula estrutural e uma molécula, letras H e letra C, somente H e C, tá? H representa o átomo de hidrogênio e o C representa o átomo de carbono. Então, se você encontrar somente letra H e letra C, você pode dizer que nessa fórmula estrutural, ou seja, nessa molécula, é um hidrocarboneto, tá bom? Porque hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, só isso, tá bom? Segundo ponto, os compostos orgânicos oxigenados. O nome já diz, oxigenado. É porque vai ter o quê? Oxigênio em sua composição. Então, professor, então eu só vou encontrar oxigênio? Claro que não. Você vai encontrar o oxigênio, né, que o oxigênio é representado pela letra O, tá? Então, você vai encontrar o oxigênio, a letra O, mais letra C e letra H. Então, se você vê uma fórmula estrutural, uma molécula, que nessa molécula nós temos a letra H, letra C e letra O, você pode dizer que essa molécula pertence aos compostos orgânicos oxigenados, porque vai ter aí o átomo de oxigênio, que é a letra O, tá? E o que acontece? Terceiro ponto, compostos orgânicos nitrogenados. É quando você vai ter o nitrogênio aí, tá? O heteroátomo
Lembrando que heteroátomo é o átomo que não é carbono e nem é hidrogênio. Então, quem é o heteroátomo aí dos compostos orgânicos nitrogenados? É o átomo de nitrogênio, tá? Então, quando você vê uma molécula que vai ter o nitrogênio, carbono e átomo de hidrogênio, você pode dizer que esse composto orgânico é um nitrogenado, porque vai ter um nitrogênio em sua composição. Nitrogênio mais carbono mais hidrogênio, tá? Ou seja, letra N, que é o átomo de nitrogênio, letra H, que é o átomo de hidrogênio, e letra C, que é o átomo de carbono, tá? O penúltimo ponto desse slide, compostos orgânicos sulfurados. Lembra que o sulfurado refere-se ao sulfo. Sulfo é uma palavra em latim que significa enxofre, tá? Então, os compostos orgânicos sulfurados é que vai ter o enxofre em sua composição. Então, vai ter, além do hidrogênio e do átomo de carbono, vai ter agora o enxofre. E o enxofre também é um heteroátomo, que não é átomo de carbono e nem é átomo de hidrogênio. Então, se você vê uma molécula que tiver letra H, letra C e letra S, o S representa o enxofre, tá? Que o S representa o sulfo, que o sulfo é uma palavra em latim. Então, se você vê letra H, letra C e letra S, você pode dizer que essa molécula pertence aos compostos orgânicos sulfurados. E o último ponto aí, o último item, compostos orgânicos organoclorados. Esses compostos é quando apresentam um ou mais halogênios. Quem são os grupos dos halogênios? São esses nomes que estão entre parênteses, que é o átomo de flúor, o átomo de cloro, o átomo de bromo e o átomo de iodo, tá? Então, os halogênios são esses elementos químicos que estão aí, flúor, cloro, bromo e iodo, em sua composição, tá? Então, o que acontece? Se você vê, por exemplo, uma molécula, que nessa molécula a gente tem átomo de hidrogênio, átomo de carbono e átomo de flúor, você pode dizer que essa molécula pertence aos compostos orgânicos organoclorados, tá? Você pode encontrar um ou mais halogênio. Então, por exemplo, você pode encontrar em uma molécula átomo de hidrogênio, átomo de carbono, átomo de flúor e cloro ao mesmo tempo. Você também pode dizer que é um organoclorado, tá? Porque você vai ter flúor e cloro. Então, se tiver no mínimo um desses 4 elementos aí, flúor, cloro, bromo e iodo, você pode dizer que essa molécula pertence aos compostos orgânicos organoclorados, tá? Então, turma, essa foi a nossa revisão sobre funções orgânicas. Se você quer saber mais em detalhe, assistam a videoaula de número 08, tá? Do segundo EJA, aula 08 de Química, que você vê mais detalhes sobre funções orgânicas, tá? Porque essa aula é apenas uma revisão. E se por acaso, você, como de costume, tá? Ainda está acontecendo a atividade número 5. A atividade número 5 refere-se a esta aula de funções orgânicas, tá? Atividade 5 de Química. Se por acaso você ainda não fez a atividade 5, corra, clica logo no link, faça essa atividade, tá? Mas não tenha pressa, porque a minha intenção, primeiramente, é que você aprenda o assunto, tá? É por isso que tem um prazo de no mínimo uma semana para fazer a atividade, que pode ser prorrogado para mais uma semana. Então, somando tudo, vocês têm 14 dias para fazer uma atividade de química, tá? Então, se você não fez hoje a atividade 5, faça a atividade 5, contando que você primeiramente assista a videoaula, tá? Referente a esta atividade, ou seja, a videoaula que fala sobre funções orgânicas, tá? Além dessa revisão também, tá bom? Então, se você tiver ciente e firmeza que aprendeu sobre o assunto, aí sim você faz a atividade número 5. Lembrando que na atividade número 5, a gente tem atividade 5 para aqueles alunos que já possuem o e-mail institucional, tá? Esse e-mail institucional que foi dado pela Secretaria de Educação do Estado do Pará. E se aquele aluno que não recebeu o e-mail institucional na Escola Dionísio, aí você faz nesse link que está abaixo aí, ó. Atividade 5 é referente à aula 08, sem e-mail institucional, tá bom? E
embaixo nós temos a lista dos alunos que fizeram a atividade 5, tá bom? Então, turma, desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem e desejo